Bom dia. Ok, hoje 3 de junho de 2020. O tempo passa depressa e nós devemos aproveitar, não é? Principalmente nessa pandemia, para fazermos aquilo que gostamos e também levarmos um tempo para meditar na palavra de Deus. Eu quero deixar aqui para a nossa meditação, vejam irmãos, eu quero deixar para a nossa meditação e depois eu vou tecer algum comentário com relação àquele assunto que tem sido a tônica desse canal, que são os desvios de conduta e finalidade. Mas a gente só percebe que é desvio quando a gente tem uma referência, e a referência pela qual nós diagnosticamos e tratamos com tanta severidade esses desvios de conduta e finalidade, a referência é exatamente a palavra de Deus. Então eu quero ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, alguns versículos maravilhosos, conhecidos, muitíssimamente falados nos púlpitos de nossa igreja e pouco praticado. Diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, nem se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha, eu quero, sem mais demora, fazer uma comparação, não é? De uma pessoa que é o pastor Ailton José Alves, nessas audiências, onde ele, mentiu de uma forma muito escandalosa, e a maneira com a qual ele revelou o que tem no coração dele. Eu quero agora também fazer uma comparação entre as suas declarações, a sua postura e a postura do seu advogado, doutor Luiz Mário Guerra, onde vocês percebam aqui nesses dois vídeos, o pastor, quando perguntado pelo magistrado se havia lugar no coração do pastor para a reconciliação, e ele foi justificar teologicamente, fazer um tratado, defender uma tese de que até Deus tem limite, e baseado nisso ele não tinha como perdoar. Agora vocês percebam nesse outro vídeo, quando o advogado doutor Luiz Mário Guerra, no início da audiência do pastor Emanuel, ele pediu pediu para fazer uma colocação antes da ouvida do pastor Emanuel, e o juiz cedeu. Então ele colocou um áudio que o pastor Emanuel tinha falado no momento de extrema revolta. Foi quando o nosso irmão Sivaldo levou umas tapas, inclusive o celular do pastor Emanuel foi quebrado. Então o doutor Luiz Guerra colocou um áudio do pastor Emanuel, está aí, no qual ele, no momento de forte emoção, falou algumas coisas que não devia. O advogado, antes do depoimento do pastor Emanuel, colocou esse áudio para exatamente descaracterizar a ouvida do pastor Emanuel como testemunha, o que prontamente o juiz atendeu e deferiu o pedido do doutor Luiz Guerra. Acontece o seguinte: o pastor Emanuel foi ouvido, pediu desculpa, relatou tudo o que sabia, não é? E humildemente pediu desculpa, que aquilo foi um momento de emoção. Então,
O que mais me surpreendeu, Dr. Luiz Guerra estava ali para, vamos dizer, entre aspas, massacrar a testemunha, entre aspas, ou seja, desmentir tudo o que ele dizia. Mas preste atenção, no momento em que o pastor Emanuel termina de falar e o Dr. Luiz Guerra vai fazer as perguntas para ele, como ele diz: doutor, eu queria solicitar ao senhor a quebra do rito processual neste momento para dizer alguma coisa, para me posicionar. Eu quero quebrar o rito, não é, do processo. Então o doutor juiz prontamente atendeu e ele humildemente, com a voz até muito tênue, disse: pastor Emanuel, eu queria antes de tudo dizer que não foi a minha intenção lhe constranger nesse áudio que eu coloquei. Ou seja, enquanto o pastor Emanuel estava depondo, o coração do homem estava sendo movido de compaixão, de amor, entendeu, meus irmãos? E ele não aguentou e na hora de falar pediu a quebra do rito, se posicionou pedindo desculpa. Ou seja, a mesma coisa na nossa linguagem: me perdoe em nome de Jesus. E ali ele ficou bom. É tanto que ele proferiu uma ou duas perguntas e se deu por satisfeito. Agora comparem com a postura de Ailton José Alves, pastor que prega amor, prega união, na verdade, prega humildade, representando ali a igreja do Senhor Jesus. Então eu queria deixar para vocês também, certo? Porque a gente tem que mostrar que aquilo que a gente denuncia é verdade. Ailton José Alves é desviado, anda em desconformidade com a palavra de Deus, e eu queria que vocês lessem aqui todas essas frases que são peculiar dele, tá certo? Quando se referem a terceiros, a pastores que saíram de nossa igreja e a quem discorda, ora, de suas posições. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em que condições objetivas, subjetivas, a convenção da igreja pode destituir o pastor presidente? Estou te fazendo a pergunta em tese, não é em relação ao senhor. Não pode fazer, doutor, eu sou muito maduro. Ora, comprovado fatos que o pastor praticou que não é para praticar, a convenção leva ao julgamento e é ela que vai analisar o processo e julgar e dizer se o pastor precisa ser afastado ou não. É a convenção que decide. E agora o espiritual, o coração do pastor tem espaço para uma reconciliação? Pastor, doutor, já chamei o seu pastor, o senhor está falando tão... eu acho que o próprio Deus tem um limite. Tem um limite. O senhor, eu estou notando que o senhor tem um pouco de conhecimento teológico. E eu quero lhe dizer uma coisa. Até Deus tem um limite, porque quando chega numa dimensão, Deus age com o juízo. Pastor Ailton José Alves. Na audiência passada, colhidos os depoimentos todos, eu observei que o seu nome foi muito citado por vários depoimentos que nós colhemos aqui. Então, quando isso acontece, e quando o juiz sente a necessidade de ouvir aquela pessoa tão citada, então o juiz toma a providência de trazer aos autos, como testemunha, a pessoa citada. E esta pessoa é o senhor hoje aqui. Certo? O senhor, como testemunha do juízo, há evidentemente de dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntado. Excelência, pela ordem, gostaria de requerer que o pastor, não é exatamente um requerimento, é uma ressalva, o pastor não pode ser ouvido na condição de testemunha, porque ele, além de ser uma vítima indireta nesse processo, ele é vítima direta em outros 4 processos, onde ele
litiga contra as mesmas partes, manejou 4 queixas-crimes contra essas mesmas pessoas, ele persegue fortemente a condenação dela, ele tem todo o interesse na condenação deles. Ele aqui está como testemunha. Ele, sim, perfeito. O nosso requerimento Testemunha é no sentido do juízo. de que ele, é no sentido de que ele seja ouvido como declarante do juízo e não como testemunha, porque a parcialidade dele está completamente comprometida. É óbvio que o pastor tem total interesse na condenação dos querelados, nesses, em todos os outros processos onde o pastor, inclusive, está envidando todos os esforços necessários para a condenação deles. Eu não acho qual o sentido, o objetivo dessa contradita, ao contrário. Porque você foi chamado a juízo exatamente para tirar esclarecimento do juízo. Então, se ele tem interesse na condenação, isso aí pouco importa para esses autos. Esses autos, ele vem na condição de testemunha do juízo. Foi exatamente esse motivo que foi a remarcação da audiência para ouvi-lo. Então, eu acho que ele deve ser ouvido sob compromisso de dizer a verdade, porque o juiz é quem preside a sessão e o juiz determinou, então nós estamos aqui exatamente para cumprir essa determinação. E não existe óbice jurídico algum para essa ouvida na condição de testemunha. É o meu entendimento. Doutor, as 3 perguntas clássicas que o senhor normalmente faz: é amigo íntimo, é inimigo capital, tem interesse no processo? Se o senhor fizer só isso, já vai responder. O pastor presidente não tem a menor condição de ser ouvido como testemunha do juramentado, porque a parcialidade dele está completamente comprometida. A parcialidade dele está absolutamente comprometida. Ele não é inimigo das partes. Ele já declarou em outras audiências, Excelência, que ele não é inimigo das partes, são membros da igreja. Mas 4 ações penais em nome dele, não é em nome da instituição. Ele é querelante. Né? Se eu puder falar, Excelência. Até pelo que a outra parte acabou de dizer, evidentemente, se ele tem interesse, tem uma ofensa reflexa, então há uma ilegitimidade, é um tiro no próprio pé, porque então há uma ilegitimidade da igreja aqui, a DPE, já que as ofensas foram dirigidas à igreja, segundo a visão da queixa-crime, e não dirigidas ao pastor, presidente. Isso não contamina a relação humana, de jeito nenhum. Bem, parcialidade. quem preside Muito bem. Deixe-me, eu estou digerindo essa situação, até porque já ficou claro aqui nas outras audiências, na outra audiência anterior, que existem essas outras ações. Eu estou sabendo dessa parcialidade e dessa vontade expressa de ver a condenação dos querelados agora, nesta audiência. Por ocasião dos questionamentos sobre a parcialidade do testemunho, que é o que normalmente se faz antes de juramentá-la, Excelência. O senhor tem interesse na condenação dos querelados? E a resposta, talvez, o pastor possa dar. O senhor tem interesse direto ou indireto no resultado dessa ação que possa comprometer a sua parcialidade? Como isso não afeta tanto o caminho processual das provas e de todo o contexto probatório, eu vou ouvir o pastor como informante, declarante. É aquela história, quem cala consente. O pastor está aqui presente. O senhor tem interesse em ver a condenação desses rapazes? É isso, senhor. Boa tarde, senhor Ailton. Boa tarde, senhor Ailton. Boa tarde. Doutor, eu não tenho condições de responder a este senhor
as perguntas que ele vai fazer. Ele não tem autoridade moral para me confrontar. Sabe por quê? Porque ele me chama de bandido. Ele segurou uma faixa na avenida, em uma conferência onde eu tinha pastores internacionais aí, dos Estados Unidos, da Argentina, da Espanha. Ele segurou a faixa 3 dias no sol quente, corrupção, ataques morais contra a minha moral. Ele grava mensagem na internet dizendo o seguinte, doutor, dizendo assim, dê mesmo, um senhor que disse que ia dar na minha cara, ia dar na cara de outros pastores, este senhor aqui, tem gravação, dê mesmo, é para dar mesmo na cara dele. Agora, eu responder a ele, doutor, é muito constrangimento. Mas o senhor está em audiência. Eu sei, doutor. O senhor respondeu às minhas perguntas, às perguntas dos seus advogados, às perguntas do promotor, o senhor vai responder. Vou responder. E este cidadão advogado está defendendo os querelados. Agora, doutor, a Constituição me dá o direito de ficar calado também. Como testemunha informante, como o senhor iniciou a audiência, eu vou respeitar. Pois não, eu agradeço, agora, doutor. Isso vai causar um prejuízo terrível ao esclarecimento. Pois não, doutor. Mas ele não fatos. tem, doutor, autoridade para vir aqui me atropelar e me falar, porque ele está fazendo. Eu nem falei. Aqui, o senhor não falou aqui. O senhor ele grava mensagem, ele ataca frontalmente. Mostra a mensagem. Já se Pastor, vai. Já se vamos vai provar. fazer o O seguinte. senhor pode esperar que vai provar. Vamos fazer o seguinte. Não vamos dar início a uma polemização sem necessidade. O que eu quero lhe dizer é que o senhor, como informante, o senhor tem esse direito de dizer, não quero mais responder a perguntas e fazer o quê? Mas que... Eu tenho que fazer as perguntas, ele não responde. Mas que... Eu ia dizer exatamente isso. Pode fazer. Posso fazer? Ficar registrada uma Exato. motivação Pode fazer. do Agora o senhor não tem autoridade para estar me confrontando Não. quando o senhor me chama de senhor, corrupto, o senhor publicamente. Pastor, O doutor Meu Deus. já está mediando aí. eu lhe peço moderação. Nós aqui não estamos num embate. Nós Exato. estamos em uma Pois não, audiência doutor. solene e formal, como são quando o senhor está no Tem gravações ele no dizendo, doutor, parlatório ele de vai sua falar. igreja. Ele vai falar. Veja, eu vou fazer ele falar. Eu não estou aqui para mediar discussões. Eu estou aqui presidindo Pois uma não. audiência. Pode fazer. Pastor, chamando o doutor William, mas, Excelência, se o senhor quiser, lógico, dentro da conveniência, que o senhor conduz tão bem a instrução, mas se o senhor achar conveniente suspender a audiência por 3 ou 5 minutos para que eu converse com o pastor, orientá-lo sobre o que ele pode e o que ele não pode fazer enquanto informante. Está suspensa a audiência. O senhor conversa com o pastor, porque o advogado de defesa tem que fazer as suas perguntas. Se ele responde, é outra história. Eu sofri, no exercício da minha profissão, nesta tarde, um ataque pessoal à minha pessoa. Apesar de ser membro da igreja por mais de 45 anos, eu estou hoje na condição de advogado e mereço todo o respeito nessa condição. Eu não vou admitir ser desrespeitado no exercício profissional. É esse o meu protesto que eu coloco, doutor Aubry, para que seja respeitado a minha condição nesse momento. Hoje aqui eu não sou ovelha do senhor Ailton José Alves, eu sou um advogado no exercício da minha profissão. Então eu mereço o devido respeito. É isso que eu peço. E peço que seja também garantido o meu exercício por Vossa Excelência, que está presidindo essa audiência. É o que eu peço. A Gemima também, a testemunha aqui em audiência, disse que a nossa igreja, a Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, temendo leis contrárias aos nossos costumes, por exemplo, ela citou casamento de homossexuais, indicou candidatos a ser eleito pelo projeto Cidadania.
Vossa Senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Eu não conheço o projeto de cidadania. Eu queria que o senhor me permitisse quebrar um pouco do rito, só para fazer um pedido, uma consideração aqui para você. É Manuel Alexandre ou Alexandre Manuel? Emanuel Alexandre. Só para quebrar assim. Desde que não vai constranger a testemunha, né? Muito pelo contrário. Eu quero dizer que o motivo de eu exibir o vídeo não foi de forma alguma constrangê-lo, nem deixá-lo aqui constrangido, embora nem sei se efetivamente constrangeu. Né? O objetivo era esse mesmo, era mostrar que existe uma influência. Né? Enfim, do jeito eu tenho certeza que não vou levar uma surra sua, porque eu acho que você estava de cabeça quente quando falou aquilo. Permita-me, já... assistiram, analisem e tirem as suas próprias conclusões. Que Deus em Cristo nos abençoe e tenha um bom dia.